Cada pessoa tem um herói e um vilão dentro de si. O herói é a parte boa e gentil, enquanto o vilão é a nossa sombra, aquelas partes que preferimos esconder, como medos e inseguranças. Carl Jung, um pensador famoso, descobriu que enfrentar essa sombra pode nos ajudar a entender melhor quem somos e a usar essas partes escondidas para crescer e nos fortalecer. Ao aprender a lidar com a nossa sombra, podemos transformar nossos desafios em superpoderes e nos tornar versões melhores de nós mesmos. Vamos explorar essa jornada e descobrir como dominar a nossa própria sombra. Nem todos prosperam na luz, algumas partes de nós preferem ficar na sombra. Então, sabe aquela sensação de que nem tudo na nossa vida precisa estar sempre à vista, tipo exposto para todo mundo ver? Pois é exatamente disso que estamos a falar aqui. Imagina que dentro de nós existem partes que gostam de brilhar, que adoram ser notadas e receber atenção. Essas são as partes que estão na luz. Mas, ao mesmo tempo, há outras partes que preferem ficar escondidas, tipo nas sombras, longe dos holofotes. E olha, não é que uma coisa seja melhor do que a outra, são só diferentes, sabe? É como se tivéssemos um lado que adora mostrar as boas notas da escola, ou quando somos bons a jogar futebol ou a desenhar, mas também temos aqueles pensamentos ou sentimentos que preferimos guardar para nós mesmos. Tipo, quando ficamos com ciúmes ou quando temos medo de alguma coisa, mas não queremos que ninguém saiba. E está tudo bem, porque todos nós temos esses lados. Não precisamos estar sempre a mostrar tudo, e essas partes mais escondidas também fazem parte de quem somos. Então, no fundo, é isso, nem tudo precisa estar sempre na luz. Tem coisas que funcionam melhor na sombra, e essas sombras ajudam a equilibrar quem somos, sabe? Como se fosse um segredo que guardamos, mas que nos ajuda a ser quem somos. E olha, isso é super normal, todo mundo tem as suas sombras. Dentro de cada um de nós há um equilíbrio entre a luz e a sombra, moldando nossa personalidade. Então, pensa comigo, dentro de todos nós existe um misto de coisas boas, que mostramos para todo o mundo, e outras que preferimos guardar para nós. Essas partes são como a luz e a sombra dentro da nossa cabeça. A luz é tudo aquilo que mostramos, as coisas que os outros veem e admiram, como ser uma boa pessoa, fazer boas ações, ou até as coisas que fazemos bem e que nos deixam orgulhosos. Agora, a sombra são aquelas partes que não gostamos tanto de mostrar. Talvez seja um sentimento que não queremos admitir, como raiva ou inveja, ou até algo que nos deixa inseguros, como um medo que temos. Essas sombras não são más, só são diferentes. E juntas com a luz, elas moldam quem somos. E aí está o equilíbrio, não somos só luz, nem só sombra, somos uma mistura dos dois. Isso é o que torna cada pessoa única. Sem esse equilíbrio, seríamos muito diferentes, talvez nem seríamos tão humanos assim. Por isso, ter luz e sombra dentro de nós é o que nos faz ser quem somos, com todas as nossas qualidades e também com aquelas coisinhas que preferimos não mostrar tanto. A persona é a máscara que mostramos ao mundo, escondendo nossa verdadeira essência. Olha só, todos nós, sem exceção, usamos uma espécie de máscara quando estamos a lidar com outras pessoas. É aquilo que chamamos de persona. Essa persona é como uma fachada, aquilo que queremos que os outros vejam e pensem sobre nós. Por exemplo, pode ser aquela pessoa que está sempre de sorriso no rosto, super simpática, ou aquele aluno que parece sempre certinho na escola. Mas, por trás dessa máscara, temos o nosso verdadeiro eu, que nem sempre deixamos os outros verem. É que, desde pequenos, vamos aprendendo o que é esperado de nós pela nossa família, pelos amigos, pela sociedade. Então, começamos a construir essa persona, escolhendo as características que achamos que os outros vão gostar. E, com o tempo, podemos até esquecer o que realmente somos e acreditar que essa máscara é a nossa verdadeira identidade. Só que, na verdade, essa persona esconde partes de nós que podem ser muito importantes. Podemos estar a fingir ser algo que não somos, só para agradar os outros. E, quando isso acontece, acabamos por perder um pouco da nossa autenticidade. Afinal, quem somos nós de verdade? Será que somos aquilo que mostramos ou aquilo que escondemos? É uma pergunta que vale a pena pensar. Sombra, segundo Carl Jung, é formada por traços reprimidos e indesejáveis. Então, a sombra, de acordo com Carl Jung, é aquele lado nosso que não gostamos muito de admitir que existe. Sabes, aqueles pensamentos, sentimentos ou comportamentos que tentamos evitar. São essas partes que acabam a formar a nossa sombra. Quando falamos em traços reprimidos, estamos a falar de coisas que escolhemos esconder, porque achamos que não são boas ou que as pessoas não vão gostar se souberem.
Por exemplo, podes ter um lado teu que se irrita facilmente ou que sente inveja quando outra pessoa tem algo que tu querias. Como não queremos que os outros nos vejam dessa forma, tentamos afastar esses sentimentos, fingindo que não existem. Mas, mesmo escondidos, eles não desaparecem. Ficam guardados dentro de nós, formando essa tal sombra. E o engraçado, ou talvez o complicado, é que, mesmo que não falemos ou pensemos nessas partes sombrias todos os dias, elas continuam a ter uma influência na nossa vida. A sombra está lá, a mexer com as nossas emoções e a moldar as nossas ações, mesmo quando não percebemos. Por isso, a sombra não é algo que devemos ignorar, mas algo que precisamos reconhecer. Afinal, todos temos esses traços indesejáveis, e aprender a lidar com eles é um passo importante para nos compreendermos melhor. A sombra influencia a nossa vida diária de maneira silenciosa, afetando nossos humores e comportamentos. Olha, a verdade é que a nossa sombra, mesmo escondida, está sempre a fazer das suas. Ela pode não aparecer de forma clara, mas tem um jeito todo especial de influenciar como nos sentimos e como agimos. Vamos imaginar um dia em que acordas de mau humor, sem motivo aparente. Pode ser que alguma coisa lá do fundo, algo que está na tua sombra, esteja a mexer contigo. Quando estamos sob pressão, quando algo nos incomoda, ou mesmo quando estamos a passar por um momento difícil, a sombra pode saltar para a frente. De repente, reages de uma maneira que não esperavas, dizes algo de que te arrependes, ou ficas num estado que nem tu consegues entender muito bem. Essas são as tais influências silenciosas da sombra. E o que é mais interessante, ou desafiador, é que, muitas vezes, nem percebemos que é a sombra a causar esses comportamentos. Achamos que é só stress ou cansaço, mas, na verdade, pode ser aquela raiva, insegurança, ou qualquer outro sentimento guardado que está a vir à tona. Então, reconhecer que a sombra está a mexer os cordelinhos, mesmo quando achamos que está tudo tranquilo, é essencial. Assim, podemos começar a perceber quando ela está a interferir, quem sabe, controlar um pouco melhor as nossas reações. A projeção é um fenómeno onde atribuímos os nossos próprios traços ocultos aos outros. Aqui vai algo que todos fazemos, mesmo sem nós darmos conta. Refletimos os nossos pensamentos e sentimentos nos outros. O que é isso? Basicamente, é quando pegamos em algo que não gostamos em nós, uma qualidade ou defeito que está lá bem escondido na nossa sombra, e sem querer, começamos a ver isso noutras pessoas. Por exemplo, se tens um lado teu que é teimoso, mas não queres admitir, podes acabar a pensar que são os outros que são teimosos, e nem te apercebes que estás a ver neles o que está dentro de ti. O engraçado, ou não tão engraçado assim, é que, quando fazemos isso, começamos a julgar os outros de uma maneira que não faz muito sentido. Ficamos chateados com alguém por algo que, no fundo, é um reflexo do que está dentro de nós. Isso acontece muito em discussões ou quando alguém nos irrita por uma razão que nem conseguimos explicar bem. E sabe o que mais? Esse comportamento não acontece só com pessoas, pode envolver grupos inteiros, países, ou até coisas menores, como no futebol ou na escola. Quando atribuímos os nossos próprios traços a outros, é como se estivéssemos a tentar escapar deles, jogando a culpa em outra pessoa. Só que, na verdade, o problema está mesmo ali, dentro de nós. Então, da próxima vez que algo ou alguém te irritar de uma forma que parece exagerada, pode ser interessante parar e pensar: será que estou a ver neles o que está escondido em mim? Negar a sombra pode resultar em histeria, autoengano e sintomas físicos inexplicáveis. Vamos lá, ignorar ou fingir que a nossa sombra não existe é como tentar esconder a sujidade debaixo do tapete. Mais cedo ou mais tarde, essa sujidade vai começar a aparecer de alguma forma. Quando negamos a nossa sombra, quando fingimos que aquelas partes que não gostamos não estão lá, acabamos a pagar o preço de outras maneiras. E olha que esse preço pode ser bem alto. Já viste aquelas pessoas que parecem estar sempre nervosas ou com pequenos problemas de saúde que ninguém consegue explicar? Dores de barriga, dores de cabeça, coisas assim. Pois é, às vezes isso pode ser a sombra a tentar sair, mas como está reprimida, encontra outras maneiras de se manifestar. Pode aparecer como histeria, onde a pessoa tem reações exageradas a pequenas coisas, ou como autoengano, onde começamos a acreditar em mentiras que contamos a nós mesmos, só para não lidar com a verdade. E o pior é que, quanto mais tentamos ignorar, mais essas coisas se acumulam e pioram. A sombra não desaparece só porque queremos, ela continua lá, a influenciar-nos de maneiras que não conseguimos controlar. Por isso, é tão importante reconhecer a existência da sombra. Quando não a enfrentamos, ela pode acabar a causar esses problemas que, no fundo, são a nossa mente e corpo a tentar lidar com o que estamos a esconder. Enfrentar a sombra ajuda-nos a descobrir tanto nossas imperfeições quanto nossas virtudes. Quando decidimos olhar de frente para a nossa sombra,
não estamos apenas a ver o que há de mau em nós. Na verdade, também estamos a descobrir coisas boas, aquelas que, por algum motivo, estavam escondidas. Sabes, quando falamos em enfrentar a sombra, a primeira coisa que vem à cabeça são os nossos defeitos, certo? Coisas como a raiva, o ciúme, ou qualquer outro sentimento ou comportamento que não gostamos de mostrar. Mas a verdade é que, ao enfrentá-los, começamos também a perceber algumas qualidades que estavam ali, meio perdidas. Por exemplo, ao reconheceres que tens dificuldade em confiar nos outros, podes acabar a descobrir que, lá no fundo, tens uma intuição muito forte que te protege. Ou, ao aceitar que és um pouco teimoso, podes perceber que essa teimosia, quando bem direcionada, é, na verdade, uma grande determinação. E o mais interessante é que, quando começamos a ver a nossa sombra, conseguimos também enfraquecer o poder que os nossos defeitos têm sobre nós. Ao invés de deixar que a raiva ou o medo controlem as nossas ações, começamos a perceber esses sentimentos e a usá-los de uma forma mais consciente. Carl Jung dizia que, ao enfrentar a sombra, não só nos tornamos mais conscientes das nossas imperfeições, mas também descobrimos as nossas virtudes. E é exatamente isso. Conhecer os nossos defeitos ajuda-nos a crescer, mas conhecer as nossas virtudes é o que realmente nos dá força para seguir em frente. Dentro da sombra, também um reservatório de energia e criatividade que podemos aproveitar. Agora, vamos falar de uma parte bem interessante da sombra. Ela não é só um lugar onde guardamos os nossos defeitos, mas também um baú cheio de energia e criatividade. Sim, mesmo que não pareça, aquela parte de nós que escondemos tem um poder enorme. Muitas vezes, o que guardamos na sombra são impulsos naturais, como a nossa vontade de lutar pelo que queremos, o desejo de nos expressar de forma criativa, ou até a força para superar desafios. Quando não reconhecemos a sombra, essa energia fica lá presa, como uma corrente de água que não consegue fluir. Mas, quando começamos a olhar para ela, temos a chance de libertar essa energia e usá-la a nosso favor. Por exemplo, aquele lado teu que pode ser um pouco agressivo, se bem direcionado, pode transformar-se em coragem para enfrentar situações difíceis. Ou, aquela criatividade que achavas que não tinhas, pode começar a aparecer quando deixas de ter medo de ser julgado. O segredo aqui é perceber que a sombra não é só um depósito de coisas que não queremos mostrar. É também um lugar onde guardamos partes de nós que podem ser extremamente úteis, mas que, por algum motivo, fomos ensinados a esconder. Quando aprendemos a canalizar essa energia, não só nos tornamos mais completos, como também mais capazes de viver uma vida cheia de propósito e criatividade. Enfrentar a própria sombra ajuda na nossa própria cura e na resolução de problemas sociais. Enfrentar a nossa sombra é mais do que apenas um exercício pessoal, é algo que pode realmente fazer a diferença no mundo. Quando começamos a trabalhar com as nossas próprias sombras internas, não só estamos a cuidar de nós mesmos, mas também a contribuir para uma sociedade mais equilibrada e harmoniosa. Imagina que estamos a ver um problema, como uma briga ou um conflito, e a nossa tendência é apontar o dedo para os outros e dizer que são eles que estão errados. Mas muitas vezes, o que estamos a ver nos outros é reflexo das nossas próprias questões não resolvidas. Quando confrontamos a nossa própria sombra, começamos a perceber que os problemas que vemos nos outros podem, na verdade, ser uma parte do que também carregamos dentro de nós. Por exemplo, se tu estás sempre a criticar alguém por ser egoísta, pode ser porque tu próprio tens dificuldades em lidar com o teu próprio egoísmo. Ao reconhecer isso, não só ficas mais consciente das tuas próprias falhas, como também começas a ver os outros de uma maneira mais empática e compreensiva. Além disso, ao enfrentar a nossa sombra, diminuímos a tendência de projetar nossos problemas sobre os outros, o que pode ajudar a reduzir a hostilidade e a divisões na sociedade. Ao trabalhar com as nossas próprias questões internas, ajudamos a criar um ambiente onde as pessoas são mais compreensivas e abertas. Então, quando te deparas com teus próprios desafios e começas a trabalhar neles, também estás a fazer uma pequena, mas significativa contribuição para tornar o mundo um lugar melhor. Afinal, todos nós temos uma sombra, e enfrentar a nossa pode ser um passo poderoso para a cura pessoal e social. E aí está, acabamos de explorar como enfrentar a nossa sombra pode realmente transformar a nossa vida. Lembram-se, ao reconhecer e trabalhar com essas partes escondidas de nós mesmos, podemos crescer e nos fortalecer de maneiras incríveis. Muito obrigado por terem acompanhado até ao fim. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like e de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Adoraria saber o que acharam, então deixem um comentário com as vossas opiniões e experiências. Até à próxima e lembrem-se, enfrentar a sombra é um passo poderoso para se tornarem a melhor versão de vocês mesmos.